São mais uma semana, 25 de maio, Jesus, como o tempo passa rápido. Ai, vamos lá. Pessoal, todo mundo com o caderninho aberto. Vamos ver aí o que nós trabalhamos na aula passada, né? Alguns pontos aí interessantes que vocês destacaram. Vamos lá, o que foi colocado? O que vocês colocaram aí em relação à aula passada? Quais suas anotações? Eu anotei sobre autonomia, autoaceitação, redes de apoio, que a gente falou sobre programas que os idosos participam para eles não se isolarem. Muito bom, né? É importante aí essa questão da autonomia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sartre, ele coloca muito essa questão da autonomia, né? Que a autonomia é o que leva à construção da identidade. E quando você tem esse processo de perda da sua autonomia, aos poucos há uma desconstrução da sua identidade. Isso é interessante, gente, só levando em consideração aí o que o Igor levantou, né, que é essa questão da autonomia, né, que é tão importante a gente falar, porque antigamente, quando a gente falava de psicologia do desenvolvimento, né, muitos autores focavam ali naquele desenvolvimento durante a infância e adolescência, né, como nós vimos ali em desenvolvimento humano 1. Entretanto, porque colocava que a partir da adolescência o processo psicossocial daquele indivíduo, tô com meu cafezinho aqui, espero que você esteja consigo. O processo psicossocial daquele, de construção psicossocial e maturação biológica, né, esse aspecto biopsicossocial, o sujeito já estaria mais estável. Entretanto, nós sabemos que essa questão da reconstrução, né, a ressignificação, a reinvenção, inclusive em relação à sua identidade, né, hoje em dia nós já assumimos que é um contínuo. Então, até o nosso último suspiro, isso daí eu falo com vocês desde a primeira vez, né? Até o último suspiro, né? Enquanto vivermos aqui, estaremos nos reconstruindo, aprendendo algo novo, ou seja, nos desenvolvendo de alguma forma, né? Seja a partir da superação de determinadas limitações, a superação de conflitos sociais, né? Um amadurecimento de algum aspecto comportamental, mas o desenvolvimento ele não para. O desenvolvimento é algo realmente contínuo, tá? Vamos lá, então. Muito bom. Então, a gente trabalhou aí sobre essas questões de envelhecimento saudável. Eu citei aqui um pouco essa importância, né, aí essa importância que nós temos aí de grupos de arte, música, etc., para promover o envelhecimento ativo. Hoje nós vamos continuar nessa perspectiva, né? Vamos continuar trabalhando aí algumas características do envelhecer, já entrando aí na seção unidade 4, na seção 2, né? E vamos discutir aqui
um pouco mais sobre esse processo de envelhecimento. Então, só para reforçar, eu coloquei aqui alguns pontos que são levantados aí no livro, né, e para a gente contrapor aqui a partir de outras referências. Então, a primeira coisa que é importante que esteja clara, né, quando eu falo de velhice e envelhecimento, são conceitos distintos, né? A velhice estaria associada àquela etapa da vida. A partir ali dos 60 anos, nós temos uma grande mudança, né, em relação à nossa parte neurológica. Então, é algo assim, inclusive, fisiológico, né? Você tem uma mudança do seu aparato neuronal, sendo considerados idosos ali a partir de 65 anos, né? Já o processo de envelhecimento, como eu falei, é um processo gradual, e nós podemos, né, peguei aqui a referência do Papalha, nós podemos diferenciar em 2 estágios esse envelhecimento, né, ou essa velhice. Aqueles idosos que seriam aquela velhice inicial, certo? Então, idosos, jovens, é interessante esse termo que parece, né, uma contradição, mas seria associado ao processo de velhice inicial, pessoas de 65 a 74 anos, né? Então, nós temos todo um cenário, geralmente pessoas bem ativas, quando vem essas mudanças em relação ao trabalho, né, a aceitação do próprio corpo, e como que esse indivíduo vai passar por esse processo, né, de envelhecimento. Quais os hábitos e a preocupação ali com a velhice mais avançada. Então, nós temos aqui 2 estágios, né? Primeiro, de 65 a 74 anos, que você tem um nível de atividade maior, né? E depois, os idosos mais velhos, que seria uma velhice avançada, a partir aqui de 75 anos, né? Então, coloca de 75 a 84, né? E de 85 anos ou mais, aí vem aquela tendência às enfermidades, à fraqueza, né? E pode levar aí também a limitações na execução de atividades diárias. Então, isso daqui eu vou destacar com vocês, porque é um termo importante que nós falamos aí, né? Quando cita a questão do desenvolvimento do idoso, e aí o Igor pontuou muito bem no início aí da nossa aula, um termo muito importante é a autonomia, né? A autonomia que estará associada com essa autoconfiança, essa automotivação, né? E, inclusive, aquela resolução de conflitos a partir de um processo aqui, né, aonde o indivíduo é o protagonista. Então, é importante a gente pensar nisso, protagonismo. Porque uma vez que o indivíduo se sinta protagonismo, uma vez que este indivíduo se reconheça como protagonista da sua história, né? A partir do desempenho de atividades ali de vida, isso daí auxilia uma série na resolução de uma série de conflitos no ponto psicossocial. Aqui eu coloquei, então, né, a questão das idades, porque, olha que bonitinha essas imagens, né? Eu achei, assim, super bonito. E associado também com o processo de envelhecimento ativo, diante daquele cenário, como que esse indivíduo vai se portar.
Nós temos a idade cronológica, então a idade cronológica são os anos vividos, né, de uma pessoa, então 65, 78, né, mas isso não reflete todo o aspecto do desenvolvimento, né, nós temos diferentes cenários. A idade biológica, definida pelas mudanças corporais e mentais que ocorrem ao longo do desenvolvimento. Como eu falei, tem uma série de mudanças, inclusive associada ao declínio biológico, muito associado com os hábitos de vida, né? Essas que nós falamos comorbidades, são hipertensão, diabetes, uma série de comorbidades que vão sendo originadas ali durante essa fase. A idade social, olha que interessante, né? Você pode ter um indivíduo de 40 anos, mas que tem uma idade social de 60, 80, né? Eu, inclusive, conheço, o que é muito preocupante. Então, está associado com hábitos, características determinadas para a idade, né? Bem associada com essa questão de papéis sociais, quais são os papéis sociais, tá? Que serão aí desenvolvidos. Deixa eu só colocar meu telefone aqui no modo, gente, só um minuto, eu esqueci de ativar o meu modo avião, pronto. A idade psicológica, né, que seria, olha que interessante, pode ser utilizada em dois sentidos, referente à capacidade psicológica esperada em relação à cronologia, né, então aqueles processos cognitivos, eu vou dar um destaque aqui para vocês então, ó, a idade psicológica, que seria uma outra forma, né, de se enxergar aí o processo de envelhecimento, então associada à capacidade cognitiva. O outro se refere à noção subjetiva da idade e à maneira como a pessoa se autoavalia, né? Então, como que ela se enxerga? Isso é interessante, gente, e eu vou colocar, inclusive, uma atividade no final. No livro e no Papalha, nós temos vários estudos que são realizados em relação a essa percepção do outro em relação ao idoso e do idoso a respeito de si próprio, né? Então, esse processo de autoavaliação, essa autoimagem é muito interessante, especialmente quando a gente avalia aqui essa questão da idade psicológica, tá? Como você sabe, então, nós já discutimos um pouco sobre isso na questão da meia-idade, mas o declínio biológico ele vai cada vez sendo mais intenso, né? Você tem um agravamento em relação a essa predisposição, a essa vulnerabilidade a doenças. Em relação à parte cognitiva, né, algo assim que é muito comum é a perda da memória, né? Então, essa diminuição da capacidade cognitiva, esse declínio cognitivo, né? Então, perde ali, ou tem uma diminuição daquele processo de aprendizagem rápida, tudo se torna mais lento, a retenção de conteúdo na memória de curto prazo é mais complicada, né? Então, você tem toda uma alteração durante esse processo de envelhecimento, né? Isso é considerado normal. Entretanto, nós temos várias formas, né? Então, temos os neuropsicopedagogos, temos o pessoal da neuropedagogia, que trabalha com exercícios cognitivos para tentar compensar, né, ou desacelerar esse declínio, então compensar de forma positiva, né? Tanto a partir ali daquelas atividades, como a própria questão associada ao seu bem-estar, a sua idade psicológica. Então, olha só, quando eu falei sobre a idade psicológica, e se eu estiver indo muito rápido, por favor, me dá uma pausa, que às vezes eu acelero aqui, mas olha só,
vamos ver aqui a questão da compensação desse declínio, né? Desse declínio biológico. Além de exercícios e hábitos ali, né? Que você tem, hábitos saudáveis para o envelhecimento sadio, nós temos aquela questão da idade psicológica, aonde o indivíduo se reconhece, né, em relação a ganho de sabedoria, em relação a ganho de experiência, ganho de conhecimento, ou seja, né, ele consegue, mesmo que tenha um declínio, né, que haja um declínio aqui nessa capacidade cognitiva, se ocorre aquele autorreconhecimento em relação, poxa, o que eu já sei, tudo que eu vivi, né, num sentido de construção do indivíduo, ele consegue consolidar aqui melhor a sua identidade, o seu papel naquele mundo, né, naquele cenário. Identidade. Sua identidade e o seu papel, né? Isso associado à sua idade psicológica, ao reconhecimento como uma pessoa que viveu muito e já aprendeu muito, né? E o seu papel, certo? Que estão intimamente ligados. Alguém quer falar alguma coisa? Algum comentário? Ô, Nayara. Oi. Bom dia. Bom dia. Você está falando dessa última parte do processo de envelhecimento. Eu não sei se você assistiu aquela série que eu te falei, Ser Humanos. Não assisti ainda não. É que lá tem um teste que onde eles colocam os indivíduos, né, as pessoas, para desembolar fones de ouvido. E nesse teste, ele é analisado a inteligência cristalizada, que é o conhecimento acumulado, né, das pessoas através da experiência de vida. E essa inteligência cristalizada, ela aumenta aos 50, 60 anos. Então, enquanto os jovens de 20 anos possuem inteligência fluida, que está relacionada à velocidade de processamento, os idosos, ele tem a inteligência cristalizada, que refere-se à praticidade. Olha, que ótimo! Muito obrigada, Kelly. Interessantíssimo. É exatamente isso que a gente está falando. Opa! É exatamente isso daqui, né? Essa inteligência cristalizada está associado com esse acúmulo, né? O que foi consolidado ao longo da vida. Muito interessante. Então, por mais que tenha uma resposta mais lenta, tem uma carga maior. Seria basicamente isso? Sim. E essa inteligência, ela aumenta a partir dos 50 anos. Então, os jovens têm a inteligência fluida, que é a partir dos 20, e os idosos, inteligência cristalizada, a partir dos 50. Legal. Bom demais. Tá aqui. Muito legal. Isso aí. Tudo a ver. Pensando aqui ainda nessa questão do declínio cognitivo, gente, eu coloquei aqui esses dados, são da organização, né, World Health Organization, é a Organização Mundial aí de Saúde, que está aqui em WHO. Nós temos aqui, em relação a esse declínio cognitivo, uma série de fatores que influenciam, tá? Hoje em dia, os estudos mostram uma forte relação entre o déficit cognitivo e quadro depressivo, tá? Então, existe, né, uma alta relação, uma alta prevalência de transtornos associados a déficit cognitivo, né, por questões depressivas, por causa de um quadro depressivo, tá? Então, nós temos uma série de fatores que podem influenciar aí a aceleração desse declínio cognitivo, certo? Qual que vai ser o avanço desse declínio?
A própria falta de uso, por isso que eu falei a questão dos exercícios, né, que é uma forma de estímulo. Então, a falta de estímulo para propiciar aquele tipo de manutenção daquela habilidade cognitiva, né? Desenvolvimento de doenças, como eu falei, especialmente questão de depressão, né? Tem uma prevalência muito alta. Quadros comportamentais, a gente falou que entre os transtornos, né? Entre os transtornos que tem uma alta prevalência nos idosos, além da demência como incidência variável, o quadro depressivo, o transtorno de ansiedade, nós temos o abuso de psicoativos, então consumo de álcool, medicamentos e outras drogas, no sentido de anestesiar, né? Isso tem uma prevalência muito grande nessa faixa, o que pode levar a um declínio cognitivo. A falta de motivação, baixa autoestima, solidão, isolamento, né? A dificuldade de se adaptar a novas situações, então, como aqui a aposentadoria, a perda do cônjuge, privação de nutrientes, a questão nutricional, hábitos alimentares, falta de exercício físico, etc. Né? Então, quando a gente pensa, isso que eu espero que vocês tenham em mente, quando a gente fala de desenvolvimento humano, nós temos que olhar de forma holística, né? O biológico interfere no psicológico e interfere no social, né? Então, são essas três esferas atuando em conjunto, uma influenciando a outra e retroalimentando naquele quadro geral. Vamos pensar aqui, então, em relação aos estímulos, tá? Como que pode o cuidador, o familiar, né, ou o próprio idoso, como ter um envelhecimento saudável para desacelerar, certo? Vou usar esse termo, desacelerar esse declínio que é normal, que é natural da fase ali da velhice. Nós temos, né, o que nós chamamos de atividades, né, associadas à vida diária. Então, olha só, né, nós temos vários autores que separam essas atividades, né? Isso daqui, como você pode observar? Então, anota aqui no caderninho, tá? Está intimamente associada com a questão da autonomia do indivíduo e a partir da análise, olha, isso que eu quero que vocês reforcem, né? A partir da análise, da execução, né, das diferentes atividades, você tem maiores informações sobre aquele indivíduo, em relação à sua autonomia, em relação à sua autoconfiança, né? Importantes aspectos associados com a velhice. Então, quando você, na sua clínica, né, quando você estiver atuando, né, e surgir esta questão de atendimento, atenção ao idoso, né, um primeiro passo uma importante estratégia que pode ser utilizada, né, é justamente avaliar a execução dessas atividades, para verificar o nível, né, o nível de autonomia, né, e daqueles fatores todos que afetam o desenvolvimento. Olha só, nós temos as atividades básicas da vida diária, né? Atividades básicas da vida diária. Então, está relacionada ao autocuidado, certo? Alimentar-se, tomar banho sozinho, vestir, ir ao banheiro, se utiliza fralda geriátrica, se não utiliza, se alguém tem que ficar dando a comida ali na boca, se consegue ter ali
executar aquelas atividades básicas, né, muito associada aí à questão do nosso autocuidado no dia a dia, certo? Então, seria aqui um primeiro ponto de atenção, né? Verificar e estimular essa execução das atividades básicas da vida diária. Né? Se faz ali se cuida do cabelo, escolhe as roupas, etc. Né? Enfim, se tem capacidade de se vestir e tal. Atividades instrumentais da vida diária. Aí eu já tenho um avanço. Seriam atividades um pouco mais complexas, como utilizar o telefone, usar o transporte, ter o controle sobre a sua própria medicação, né? Utilizar o dinheiro, gerenciar o seu dinheiro, fazer compras, preparar refeições ou realizar tarefas domésticas de acordo com as suas, né, as suas limitações. Mas esse realizar tarefas domésticas pode ser desde organizar ali um guarda-roupa, cuidar cuidar, né, do seu quarto, arrumar a sua cama, certo? Então, seriam aqui atividades associadas aqui com a sua vida diária, mas que são um pouco mais complexas. E atividades avançadas na vida diária, quando tem uma função aqui, inclusive social. Então, o trabalho, né, que seja aqui de forma voluntária, associado aqui com... Ui! Ai, gente, desculpa. O trabalho aqui, se trabalha, se faz alguma atividade voluntária, se viaja, participa de algum tipo de grupo, vai à igreja, participa de algum tipo de movimento político, faz atividades como artesanato, tricô, bordado, jardinagem. Então, são atividades avançadas da vida diária. Então, anota aí no seu caderno, por favor, porque quando você analisa aqui, né, a questão da saúde do idoso, quando está trabalhando, atuando nessa área, você pode ver aqui que é um contínuo, né? E isso tem que ser analisado para você verificar qual que é o estado, né? E o que poderia estar limitando cada uma dessas questões. Vamos supor, a pessoa tem essa capacidade aqui de desenvolver atividades básicas, instrumentais e avançadas, mas não controla o seu dinheiro e não faz as compras porque os familiares não deixam. Então, seria um ponto de atenção, né? Ele tem a capacidade, se interfere na autonomia do indivíduo. Então, o psicólogo pode tentar intervir, né, nesse sentido, especialmente com os familiares, orientando em relação a essa questão autonômica, né, e o protagonismo do idoso. Então, é muito importante para a gente ter aí esse cenário geral. Alguma dúvida até o momento? Não, queria só pontuar, professora, que eu acho interessantíssima essa fase, né, da vida. Eu estou me interessando bastante. Eu estou pegando como exemplo, assim, a minha sogra, né, e a minha mãe. E elas se encaixam perfeitamente nas 3 atividades. E eu acho muito legal poder ajudar esse tipo de pessoa, sabe, no futuro, assim, depois que eu me formar. Achei muito legal, muito bom. Ai, que bom, que ótimo. Isso aí. É a gente repensar mesmo, né? Muito bom. E levar para o nosso dia a dia. Pessoal, em relação às representações sociais deste contexto, tá? Olha só, para falar um pouquinho sobre a representação social, eu peguei aqui um artigo, né, que trata sobre essa questão da percepção que eu tinha falado com vocês. Então, qual que é a percepção, tipo de estereótipo, né, que comumente é disseminado aí na nossa sociedade, nesse modelo ali
ocidental que nós estamos inseridos, né? E qual o tipo de percepção do próprio idoso, né? Desse processo de envelhecimento. Então, é interessante, né, a gente parar e pensar sobre isso, porque muitas das vezes, a gente inclusive falou sobre isso na aula passada, nós temos aquele estereótipo da velhice associado com fragilidade, limitação, com algo que um indivíduo que vai demandar cuidado, que vai demandar atenção, né? Então, esse estereótipo, né, de fragilidade, etc., muitas das vezes não condiz com a percepção do próprio idoso. Então, isso é interessante, porque quando você faz o atendimento ao idoso, você vai trabalhar com a percepção daquele indivíduo, certo? Obviamente que esse contexto, né, sociocultural, isso vai interferir, né, no processo, mas é interessante a gente parar e pensar nisso, porque como que o idoso se reconhece? Né? Quais os papéis que ele assume a partir de todo esse processo ali e levando em consideração o seu repertório, a sua inteligência cristalizada, né? Vamos lá. Nós temos aqui Fernandes e Andrade objetivaram compreender aí as representações sociais produzidas pelos próprios idosos, olha só, a partir ali da observação de 14 idosos com idades diferentes. Nós temos outros estudos também que são realizados nesse sentido e apontam mais ou menos esses achados, tá? O que eles colocam? Que os idosos estudados entendem a velhice como etapa que aponta, olha que bonito isso, a velhice como etapa que aponta para a temporalidade e finitude do ser humano, colocando em questão o sentido de suas vidas, bem como a urgência de viver. Olha só que bacana isso, eu queria destacar dois termos, a questão, né, essa reflexão sobre o sentido da sua vida, né, que vem aí com essa questão do enfrentamento da morte, né, e essa finitude ali cronológica, né, e a urgência de viver. Então, são dois aspectos muito interessantes, né? Como que o idoso consegue se enxergar nesse cenário. Eu vou trazer aqui, então, só para relembrar, eu gosto muito aqui da proposta de Erik Erikson, né? Então, vamos retomar aqui um pouco, né? Porque está associado, se a gente pega aqui aquelas fases psicossociais propostas ali por Erik Erikson, quando eu falo da última etapa, que seria aqui do idoso, né? Nós temos a seguinte questão: integridade do ego versus desespero, né? E qual que é o tipo de habilidade que é desenvolvida aqui? A sabedoria. Então, lembrem, né? Eu coloquei isso daqui só para a gente relembrar também, que quando eu falo dessas fases psicossociais, para cada etapa, né, eu tenho ali aqueles conflitos, aquelas forças opostas, certo? E a partir da resolução desse conflito, seria consolidada ali um tipo de competência, né, um tipo de habilidade para o indivíduo conseguir avançar na próxima etapa. E o que acontece? Então, só para retomar aqui, para relembrar, né? Na primeira fase, confiança versus desconfiança, superando, ok, né? Fica aqui, desenvolve a questão da esperança. Na segunda, questão de força de vontade. Na terceira, o propósito, né? A questão da proatividade. Na quarta, competências para solucionar ali os conflitos.
Na quinta, fidelidade em relação ao seu eu. Na sexta, a questão do amor, né? A intimidade versus isolamento durante a fase adulta, que a gente falou bastante. Da geratividade versus estagnação, associado com cuidado, especialmente cuidado com o próximo. E, por fim, integridade versus desespero. E é justamente nessa fase que faz o quê? Retoma tudo aquilo que passou, é como se tivesse aqui um retrospecto, né, de todos os avanços que foram consolidados ao longo da sua vida, as falhas, se teve algum tipo de falha, se teve algum tipo de lacuna em algum ponto, isso vem à tona. E é questionado em relação ao seu propósito, né? Qual o meu propósito, por onde andei e aonde e por onde andarei, né? Então está associado aqui com essa questão da integridade versus o desespero. Vou falar um pouquinho mais sobre a questão da integridade, tá bem? Pensando aqui no contexto, né, de Erik Erikson, no contexto aqui psicanalítico, a maturidade envolve os esforços em equilibrar o sentido de coerência e plenitude pessoal. Olha que bonito isso. A questão da integridade está associada com essa plenitude pessoal, né? A maturidade envolve os esforços em equilibrar a plenitude pessoal com o desespero perante a finitude e proximidade da morte, além da aceitação e adaptação aos triunfos e falhas do passado. Então, é justamente o que eu tinha falado, vem tudo à tona, né? Você tem todo aquele retrospecto e como que o indivíduo vai lidar com tudo isso, né? Então, vem aí a questão da aceitação e ressignificação associada às etapas passadas. Então, Erik Erikson coloca o seguinte, que a velhice, a partir dos 60 anos, seria a fase de maturidade, reforçando, né? Nós temos os dois polos que estão aqui em conflito, integridade e desespero. Em relação à integridade, eu peguei aqui esse trecho do próprio texto do Erikson. Vamos analisar comigo. Integridade. O que seria integridade? É a aceitação do seu ciclo vital único e das pessoas que se tornaram significativas e indispensáveis à sua vida, não permitindo, por isso, substituição. Significa, sim, um novo e diferente amor pelos pais, liberto do desejo de que eles poderiam ter sido diferentes, né? Então, essas questões, olha só, você tem aqui um sentimento, deixa eu só destacar aqui, ó. Um novo e diferente amor pelos pais, associado com o sentimento de reconhecimento e gratidão, liberto ali das suas falhas, né? E uma aceitação do fato de que cada um é responsável pela sua própria vida. Interessantíssimo, né? Cada um é responsável pela sua própria vida. O indivíduo que atingiu a integridade está pronto a defender a dignidade de seu próprio estilo de vida, né? A defesa, vou destacar aqui também, se quiser adota aí no seu caderno, defesa do seu próprio estilo de vida, contra todas as ameaças físicas e econômicas, pois ele sabe que uma vida individual é a coincidência acidental de um único ciclo vital com um único segmento da história. Olha, que bacana, único ciclo vital com um único segmento de história. Ou seja, né, a questão da individuação. Cada ser
é único, cada sujeito é único, né? E esse reconhecimento da sua unicidade, e que, para ele, toda a integridade humana se mantém e coincide com aquele estilo de integridade que ele compartilha. Deu para entender a questão da integridade, pessoal? Né? Então, integridade, olha, que ele mantém e compartilha. Então, essa integridade está associada com o processo de ressignificação do seu próprio histórico, da sua própria história, né? E esse reconhecimento da sua unicidade, né? E a aceitação da sua integridade, mesmo com suas falhas, mesmo com seus erros, né? Você tem uma pessoa íntegra que agiu daquela forma de acordo com a necessidade ali histórica e a sua maturidade na época. Então, isso é muito interessante. O contraponto da integridade, né, quando não é consolidado dessa forma, é justamente o desespero ou a desesperança. Deu para acompanhar? Sim. Ótimo. Então, vamos lá, gente. Agora eu vou colocar aqui para vocês uma coisa um pouco diferente. Olha que interessante. Essa senhorinha aqui é Joan Erickson, tá? Era a esposa de Erik Erikson. E o que acontece? Ela, após o falecimento do Erik Erikson, ela é da área da educação, etc., ela propôs uma outra etapa naquela teoria psicossocial, que seria ali o 9º estágio. Então, anota aí. O 9º estágio foi acrescentado aqui em 1998, né? Então, Erik Erikson teve ali uma parte dos seus trabalhos divulgado, né, na década de 70, década de 80. Em 98, Joan Erickson coloca, então, propõe a 9ª etapa. O que seria, né, proposto, né, por Joan Erickson? Ao dar prosseguimento aos estudos sobre a personalidade na velhice, Joan Erickson descreve a possibilidade de conquista da gerotranscendência. Anota este termo. Gerotranscendência, que é uma força psicossocial posterior a 85 anos, tá? Posterior a 85 anos. Então, nós temos aí o 9º estágio, que seria da gerotranscendência. Anotaram? Anota aí no caderninho. E o que seria isso, professora? Eu vou explicar agora. Anota aí só esses termos aí. 9º estágio, gerotranscendência, tá? E a força psicossocial aí, após 85 anos. Posso passar? Vamos ver aqui o que é gerotranscendência? Olha só, quando eu penso em relação à gerotranscendência, tá? Olha que interessante esse termo, gero associado aqui ao idoso, certo? Transcendência, quando eu falo, né, aquele ser está transcendendo, ele está atravessando numa perspectiva muito maior. A Joan Erickson, ela coloca aqui uma nova compreensão sobre essas questões existenciais. Então, para a gente prosseguir, eu vou dar a gente vai fazer o seguinte, né, para a gente discutir melhor sobre gerotranscendência. Ao invés de apresentar o conceito,
né, e depois vocês fazerem atividade, vocês irão pesquisar agora, tá? Então, nós temos aqui, eu vou dar para vocês 15 minutinhos, aqui, ó, 15 minutos, para vocês pesquisarem sobre esse termo, gerotranscendência. Então, pode procurar aí no livro didático, no próprio Google, procurem alguns artigos, tenta pensar aqui, refletir sobre esse termo, tá? E aí a gente continua a nossa discussão a partir do que vocês trouxerem. Então, olha só, a gerotranscendência, que estaria associada a essa última etapa aí, envolve uma nova compreensão de questões existenciais ali fundamentais. Então, a gerotranscendência, John Erickson, ela separa em 3 níveis, tá? O que eu gostaria que vocês fizessem agora, nesses 15 a 20 minutinhos? Pesquisa esse termo, gerotranscendência, tá? E anota essa pergunta aqui no seu caderno. Quais são os 3 níveis associados à gerotranscendência? Pesquisa e responde, que depois a gente soluciona. Combinado? 15 minutinhos aí para vocês pesquisarem. Ok.
Pessoal, pesquisaram? Sim. Vamos lá, então. Professora, Oi. eu achei uma coisa muito interessante aqui, é um artigo científico, né, na Cielo, e ele fala sobre tudo que a senhora está falando na aula de hoje. O tema dele é o envelhecimento na atualidade, aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais. Eu queria enviar para a senhora, compartilhar com a turma, como é que eu faço? Ótimo. Pode passar, manda no grupo da turma, e aí depois eu dou uma olhada, porque eu coloquei um tanto de artigo lá para vocês. Esse daí, qual que é o nome da autora? Peraí, deixa eu ver. Tatiana Quart e Rodolfo Herberto. Tá. Eu tenho que conferir, porque eu coloquei um tanto de artigo para vocês associado com essa temática. Mas como já tem um tempo que eu alimentei o Ava, eu tenho que ver se esse daí foi também. Agora eu não estou recordando. Mas aí passa aí para a turma que depois a Marcelinha me manda também. Tá bom, achei muito interessante que tá falando dessa idade social, idade biológica, enfim. Isso, muito bom. Então vamos lá, a partir dessa leitura dinâmica, né, do resuminho aí, o que que vocês podem colocar em relação a essa fase? Vamos lá, o que que vocês encontraram aí? Eu coloquei assim, que na gerotranscendência, na velhice, não há uma visão mais transcendente e menos material da vida, levando a Uhum. uma maior satisfação com a vida, né? A teoria da gerotranscendência. E tem a teoria também da gerodinâmica, que baseia na teoria dinâmicos. O envelhecimento é o conjunto de transformações. Ótimo, muito bom, muito bom. Mais alguém, gente? Gostaria de contribuir? Eu falei sobre os 3 níveis no curso. Ótimo, vamos lá. O primeiro nível é o da dimensão cósmica da vida, que é com ressignificâncias de tempo e espaço, aumento na sensação de conexão com as gerações anteriores, nova compreensão sobre a vida e a morte. Aí no segundo nível eu falei sobre a mudança de alguns aspectos do self a partir da busca pelo autoconhecimento e autenticidade, diminuição do egocentrismo, diminuição da obsessão pelo corpo e aumento do altruísmo. No terceiro nível, eu coloquei envolve mudanças nos relacionamentos sociais e individuais do idoso. Nesse momento, a pessoa tende a se tornar mais seletiva e menos interessada em relacionamentos superficiais, demonstrando o aumento na necessidade de ficar só. Nossa, isso mesmo, olha só. Foi exatamente essa daqui, foi do Lima, né? Que você pegou? Live Isso. Involvement. Isso, olha aí, ó, da revista de Geriatria e Gerontologia. Exatamente, né? Eu utilizei também essa referência, inclusive coloquei lá no Avo para vocês, tem aqui né, como que vocês encontram aqui o artigo, mas eu fui também bem nessa linha, eu acho esse artigo muito interessante e trata, né, sobre exatamente isso que foi colocado aí pelo colega. Então, vamos lá, 3 dimensões, né, gente? 3 dimensões. Quando eu penso na questão transcendental, é que vai além, né? Olha só, dimensão cósmica da vida, né? Mudanças em relação ao self, então a diminuição do egocentrismo, diminuição da obsessão pelo corpo, muito interessante. E o terceiro nível, as mudanças aqui sociais, né? Quais são os relacionamentos que realmente
agregam, né? Quais aqueles que têm um significado. Isso é sinal também de maturidade. Muito bom. Mas alguém gostaria de dar uma agregar, trazer mais alguma coisa, comentar aí sobre esses trechos? Professora, Oi, Danila. eu acho que todos nós viveríamos muito melhor se adaptássemos essas pontuações que foram feitas aí. E para mim, especialmente, eu gostei da terceira mudança, onde é mais seletivo, menos interessado em relacionamento superficial e a necessidade, sabe, de ficar sozinho e se entender. Eu achei muito rica essa informação e algo que é para refletir mesmo, para a gente melhorar aí a nossa construção, nosso desenvolvimento como pessoa. Muito interessante. Muito bom, muito bom. Porque, na verdade, gente, a mudança não é lá na frente, né? A mudança é agora, né? Nós estamos em constante processo ali de reconstrução, ressignificação. Então, como a colega colocou, se a gente leva isso, né, para o hoje, se a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia, o nosso desenvolvimento vai ser muito mais saudável. Eu também acho muito interessante isso, porque a gente tem dificuldade com isso, né? Nós, como adultos, muitas das vezes, né, buscamos, tanto adulto jovem como de meia idade, às vezes busca aquela questão de preencher um vazio, né, a partir do relacionamento ali com o outro. Então, quem que realmente gera ali, agrega, né? Qual tipo de relacionamento que vai realmente agregar e quais os momentos que eu preciso de ficar só. Então, isso é muito legal. Eu acho interessante também essa questão quando coloca aqui dimensão cósmica, né, não é nada de misticismo, mas seria realmente essa compreensão, uma nova compreensão sobre a vida e a morte, ó, né? Isso é muito interessante. A vida e a morte associado com a aceitação, né, dos mistérios, que a gente não tem todas as respostas. E isso daqui está associado, inclusive, com o enfrentamento da morte, que todos nós passamos, né? E no caso aqui da gerotranscendência, você tem essa proximidade, né? Essa finitude ali próxima. Então, eu acho muito legal essa perspectiva também, né? Pessoal, aqui só para poder pontuar, para poder pontuar aqui mais um pouco, né? Ainda sobre esse artigo que está lá no ABA de vocês, e que o Igor também utilizou como referência. A resolução da crise da nona etapa, lembra, né? Que a gente tem para todas as crises, né? Nós temos os contrapontos e tem ali a solução que vai agregar, né? Vai trazer algo novo ali para aquele indivíduo. No caso dessa nona etapa, então, está relacionado com a capacidade de transcender as suas limitações corporais, certo? Então, pensar além disso. A oportunidade de experimentar uma nova compreensão sobre a vida e os aspectos associados com a morte. Então, nós poderíamos caracterizar a crise da nona etapa como sendo uma autoabsorção versus comunidade, né? Que está justamente associado, intimamente associado com esse terceiro nível aqui das mudanças sociais, né? O que vai levar à força ali, né? A aquisição da força, que seria a gerotranscendência, sendo que o idoso ali, uma vez que tenha conseguido conquistar essa virtude, tem uma visão muito mais transcendente, menos materialista, né? Um tipo de visão ali associado com a plenitude do ser. É bonito, né? Isso é bonito demais.
Uma coisa que auxilia nesse processo, pessoal, da autoabsorção versus comunidade, que pode contribuir lá na frente, né, com essa questão da transcendência, é a própria meditação, né? Vários estudos já apontam ali os benefícios, né, da meditação para aspectos biológicos, aspectos sociais, e a meditação está justamente associada com esse tipo de cenário aqui, né? Você encontrar o seu eu, conversar com o eu interior, né? Em busca de uma transcendência, uma visão menos materialista, e que lá na frente vai fazer parte aí de uma dessas crises, né? Associadas à teoria de Erikson, né? Ericksoniana. Gente, deu para acompanhar nessa parte? Sim. Vamos fazer o intervalo? Vamos fazer aqui, deixa eu ver, 20 minutos, 8 Vamos, 15 para as 10 a gente volta, tá? Então, 9h45. 9h45 a gente retorna. Aí eu vou falar para vocês um pouco aí sobre atenção e assistência ao idoso, né? E aí a gente consegue fechar aí a nossa aula de hoje, tá? Vamos lá, então. 15 para as 10 a gente volta. 20 minutos de intervalo. Até!